Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade do livro de ciências? Abram na página 48. O que nós vamos ver aqui? Nós iremos ver uma história em quadrinhos. Nós iremos falar sobre as plantas e outros seres vivos. A ave que aparece na história a seguir se chama Sabiá. Veja uma situação vivida por ele. Vida de passarinho. Menos uma, menos outra, menos duas. Não tem outro jeito. Vou ter que fazer o meu ninho nessa árvore de apartamento. Número 1. Por que a árvore que aparece na história está cheia de ninhos de aves? Por quê? O que acontece com as outras árvores? Foram cortadas e os animais estão perdendo o seu habitat, o lugar para eles viverem. Então, o que vocês vão escrever? Vocês vão escrever o quê? Que vai ter que ficar nessa árvore de apartamento, porque foi a única árvore que restou. 2. Qual é o problema ambiental mostrado nessa história em quadrinhos? O que está querendo mostrar pra gente? Está querendo mostrar que as árvores estão sendo destruídas, né? Isso significa que está acontecendo o quê? Está acontecendo um desmatamento. O que é um desmatamento? É a perda dos habitats aonde os animais poderiam se abrigar. Então, está acabando esses locais para eles. O que vocês vão estar respondendo? Vocês podem estar respondendo que está acontecendo um desmatamento. 3. Quem é o responsável pelo problema ambiental que aparece nessa história? Quem que é o responsável? Quem que está indo lá para fazer isso? São os homens, o ser humano. Então, vocês vão estar escrevendo que quem são os responsáveis são os seres humanos que estão querendo destruir a floresta. 4. O que deve ser feito para evitar esse problema ambiental? O que nós devemos fazer? Nós devemos plantar mais árvores e tentar o máximo evitar esse desmatamento. Evitar que esse ambiente seja destruído. Vocês podem estar respondendo isso também aqui. Combinado? Vamos para a próxima página. As plantas são importantes para que os outros seres vivos sobrevivam. Além de servir de abrigo para muitas espécies, como as aves, as plantas, também servem de alimentos e suporte. O sabiá, que aparece na história da página anterior, utiliza as árvores como abrigo. Além disso, para construir seu ninho, ele utiliza partes secas de plantas. 5. Você já viu o ninho de alguma ave sobre uma planta? Conte aos colegas como ele era. Vocês podem estar falando com quem está próximo de vocês. Como que é o ninho que vocês viram. Se é redondo, se é oval, quais características que tem. Quem já viu, né, vai perceber que a maioria dos ninhos são feitos de folhas e árvores secas.
Existem espécies de animais que se alimentam de plantas. A girafa, apresentada na foto ao lado, está comendo plantas. Olha, uma curiosidade. Essa daqui é uma girafa. Olha como ela é alta. Ela chega a atingir 5,7 metros de altura. O pescoço dela é enorme e ela usa as plantas para ela se alimentar. Acima também tem uma foto de um passarinho. Esse passarinho se chama Sabiá, que é da historinha em quadrinho que a gente acabou de ler. 6. Cite o nome de outro animal que se alimenta de plantas. Vocês sabem de algum outro animal que pode se alimentar de plantas? Então, vocês vão anotar aqui abaixo ou no caderninho de vocês. Vocês vão dar uma pesquisadinha para saber quais são outros animais que se alimentam de algumas plantas. O boi, ele se alimenta de plantas. A borboleta. Aí vocês vão dar uma pesquisada e pode estar acrescentando. Muitas plantas também servem de suporte para outras espécies de plantas. Por exemplo, a bromélia fixa sua raiz no caule da árvore. Olha a bromélia. Ela pega a raiz dela e gruda no caule da árvore. Tem também as orquídeas. Elas gostam de estar grudadas no caule da árvore, como suporte, né? A árvore vai servir como suporte para ela. Vamos para a próxima página. Os seres humanos utilizam parte de plantas em diversas situações, como na alimentação e na fabricação de diversos produtos. 7. Observe as fotos a seguir. Identifique qual é a parte de cada uma das plantas apresentadas que utilizamos em nossa alimentação. A. Mandioca. Aqui é um pé de mandioca. O que nós vamos usar para a gente se alimentar? A gente usa a raiz. A raiz desta planta serve para nos alimentar. Nós podemos fazer uma sopa, fazer pão. B. Cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, ela possui o quê que dá para a gente utilizar? Ela possui o seu caule. Esse caule, ele serve para poder fazer o quê? O açúcar. O açúcar vem da cana. C. A alface pode atingir cerca de 40 centímetros de altura. O que nós podemos utilizar da alface? Ela serve para a gente utilizar as folhas. D. Brócolis. O que pode ser utilizado? O brócolis, ele serve para a gente poder utilizar a flor. Essa flor, o miolo, que está aqui ó, ao lado, é o que serve para nos alimentar. Dá para a gente fazer sopa, fazer saladas e muitas outras coisas também. E. Pepino. Pode atingir cerca de 23 centímetros. E ele serve para quê? O que nós podemos estar nos alimentando? A gente vai estar utilizando o fruto. Quando essa planta der um fruto, nós iremos utilizá-lo para fazer uma boa salada. E a soja. A soja, o que nós podemos
estar utilizando para a nossa alimentação. Elas são grãos e nós podemos estar utilizando o que? As sementes da soja para fazer também saladas e outras coisas mais. Vamos para a próxima página. O ser humano utiliza plantas ou parte delas para fabricar produtos. A seringueira. A seringueira pode atingir cerca de 40 metros de altura. Muito alta. Essa planta, ela é o quê? Ela é uma planta chamada seringueira e ela produz um líquido branco. Esse líquido branco, ao tirar da planta, ele serve para fazer a borracha. Coisas de borracha, pneu, utensílios que a gente tem de borracha. Tudo vem do látex. Esse látex é um líquido tirado desta planta para poder produzir os produtos. B. Bambu. É uma planta artesanal. Por que ela é artesanal? Porque serve para fazer móveis e cestas. Muitas coisas dá para se fazer com bambu. E também nós temos, aqui não está escrito, mas temos a madeira. A madeira, o tronco da árvore, ela serve também para a gente fazer os móveis da nossa casa, né? Vocês já observaram que tem guarda-roupa, que tem mesa. A maioria desses móveis, eles são utilizados a madeira. E essa madeira a gente consegue através das plantas. Vocês viram como é importante a gente preservar e cuidar das plantações? Então, pessoal, até a próxima aula. Hoje paramos por aqui.